Graça e paz, meus irmãos. Eu quero convidá-los para que abram a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, no Evangelho de João. Evangelho de João. Capítulo 12. A partir do verso 23. Diz assim, deixa eu avisar os irmãos, não vai ter o culto infantil, tá? Por quê? Porque nós estamos na ceia, os professores querem partilhar, é o dia de ação de graças. Então papai e mamãe, cuide bem do seu filhinho, se ele chorar ou espernear, a gente aguenta, tá bom? Faz parte, né? Eu prefiro confusão infantil no meio do culto do que crianças fora da igreja. É aqui que nós devemos ter os nossos filhos. É ou não é? Então vamos à palavra. Diz assim, João capítulo 12, a partir do verso 23. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. Quando nós lemos esse texto, sem entender em que momento ele foi falado, ele foi dito, nós perdemos a sublimidade do que estava de fato acontecendo. Diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus estava falando com os gregos, estava proclamando para aqueles gregos o seu evangelho, e estava dizendo que chegara a hora do seu sofrimento. Os judeus esperavam um rei que tomasse o domínio do país, que tirasse Herodes do poder, que tirasse Pilatos do poder e que fizesse de Israel a cabeça e não a cauda. Eles esperavam uma reprodução, obrigado irmão, eles esperavam uma reprodução do rei Davi, do rei Salomão, dos reis conquistadores. Era isso que eles esperavam do Siló, o enviado, o Messias. Mas agora o Messias de Deus chega para ocupar um papel que não passava pelas suas mentes, porque eles haviam se esquecido de Isaías 53, que dizia que o enviado se tornaria o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Jesus tinha pregado em toda parte, curado enfermidades, ele tinha aberto os olhos dos cegos, esticado as pernas dos coxos. Jesus tinha transformado a vida de muitos, ressuscitado defuntos. Mas agora dizia Jesus: se o grão de trigo não morrer, fica ele sozinho. Esse grão de trigo a quem ele se refere é ele mesmo.
Ele iria morrer, porque se ele não morresse, não geraria vida. Se ele não morresse, não poderia dar para cada um de nós, não apenas esperança, mas a certeza da vida eterna. E os seus discípulos estavam tristes. E Jesus afirma categoricamente para todas aquelas pessoas que o escutavam, dizendo o seguinte: que aquele que amasse a sua própria vida, perdê-la-ia. Mas aquele que odiasse a sua vida neste mundo por amor do Senhor, achá-la-ia. O que isto quer dizer? Que nós devemos ter ódio de nós mesmos? Jamais. Pois a própria palavra de Deus diz: ama a teu próximo como a ti mesmo. Então o que Cristo quer dizer? Ele quer dizer que aquele que amar mais a si próprio do que ao Senhor Jesus, à vontade de Deus, aos mandamentos do Senhor, não terá vida, não alcançará a salvação. Mas aquele que amar ao Senhor acima do seu próprio amor próprio, que renunciar em nome do amor de Deus, este encontraria vida, e vida com abundância. E Jesus disse: eu estou angustiado. Você já ouviu alguém dizer que o crente não pode ficar triste? Já ouviu essa frase? Eu me lembro uma vez, minha mãe acabara de falecer. E nós iríamos celebrar o ano novo na igreja. A igreja toda reunida e um novo convertido ali também. E nós passávamos a meia-noite na igreja. Mas a gente fazia assim: mais ou menos 10 para meia-noite, dobrávamos os joelhos e orávamos esperando chegar o ano novo. 2 minutos ou 1 minuto antes da meia-noite, a gente se levantava e cantava o hino do ano novo. E aí liberávamos as pessoas para que saudassem umas às outras e fossem ver o foguetório lá na rua. Mas aquele dia era muito duro para mim e para o meu irmão Daniel, porque a nossa mãe havia falecido no mesmo mês de dezembro. Fazia menos de 30 dias. E nós estávamos de luto. Então, depois que cantamos e dissemos: vamos saudar uns aos outros, o meu irmão veio e me abraçou. E nós choramos longamente, um no ombro do outro. Aquele choro doído, que não tem consolo, aquele choro de vazio. E aí veio esse novo convertido e disse assim: mas que mau testemunho! Você, como pastor, chorando, triste, tem que ter vitória. Quem é crente tem vitória, quem é crente só tem alegria, não tem tristeza. E eu tive que virar para ele e disse assim: ô fulano, me deixa chorar o meu morto, por favor. Há pessoas que são sem noção. Ser cristão não é estar isento de lágrimas, não é estar isento de problemas, não é estar isento do luto, não é não derramar uma lágrima de dor, de tristeza, de aflição. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Mas ele completou, dizendo: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Jesus disse: a minha alma está angustiada. E então ele pediu para que o Pai glorificasse ao seu Filho. Ele fez a oração diante do Senhor, ali na frente daqueles gregos, dizendo: Pai, glorifica o teu nome. E naquele momento, como o som de um grande trovão, no meio daquele povo todo, a voz do Pai apareceu, dizendo: eu já tenho glorificado e vou glorificar mais ainda. E as pessoas se assustaram com aquilo. Deus dera a Jesus o selo da sua alegria por vê-lo obediente até a morte, e morte de cruz.
Se Jesus não fosse à cruz, não haveria salvação, não haveria perdão, não haveria vida eterna, não haveria céu, não haveria nada. A obediência de Jesus comprou-nos a vida eterna. Por isso Cristo, naquela sua angústia, dizia: Pai, eu estou angustiado, mas glorifica o teu nome. E é assim que nós temos que enfrentar a nossa angústia. Dizer a Deus assim: Senhor, estou angustiado, mas na minha angústia, glorifica o teu nome na minha vida. Que as minhas lágrimas não caiam à toa. Que a minha dor não seja uma dor sem sentido. Que o meu sofrimento não seja um sofrimento que não tenha nenhuma bênção ou nenhuma influência na vida de outra pessoa. Pelo contrário, que tudo que acontecer na minha vida, quer eu coma, quer eu beba, quer eu esteja doente ou esteja sadio, que tudo seja para a glória e para o louvor do teu nome. Se eu disser isto, se eu colocar isto no meu coração, a minha vida contará também com a bênção do Pai sobre o meu coração. Por isso, meu irmão, lide com as suas angústias, com a mesma espiritualidade, com a mesma confiança, com a mesma segurança com a qual Jesus lidou. Ele disse: estou angustiado, mas eu vim aqui para isto mesmo. A Bíblia diz que nós somos enviados do Senhor para proclamar a sua palavra, para dar o seu testemunho, para mostrar a vida eterna para as outras pessoas. Quando estavam destruindo o exército do Estado Islâmico, os irmãos se lembram disto? O ISIS, que estava matando cristãos. O ISIS capturou muitos cristãos e depois os exércitos dos outros países vieram destruir o ISIS. E os soldados do ISIS caíram nas estradas, semi-mortos, ainda não estavam mortos. E ali os islâmicos largam os corpos dizendo: Alá está punindo a ele, então deixa ele. Mas os cristãos não. Os cristãos iam lá, pegavam aquelas pessoas cadavéricas, levavam para suas casas e tratavam das suas feridas. Quando aqueles soldados voltavam a si, eles olhavam para os cristãos e diziam: mas como que vocês podem fazer isto? Vocês sabem que se eu melhorar, eu pego uma espingarda e mato vocês. Aí os cristãos diziam: nós sabemos disso. E eles diziam: mas por que vocês ainda estão cuidando de mim? E eles disseram: porque o nosso mestre nos ensinou a cuidar do nosso próximo, como se estivéssemos cuidando de nós mesmos. O que nós queremos para nós, nós damos para você. Muitos daqueles soldados melhoraram, sararam e se tornaram cristãos, porque o Deus dos cristãos mostrava compaixão. O Deus dos cristãos mostrava amor e misericórdia, coisa que nós deveríamos mostrar nos nossos tratos para com o próximo. Amor e misericórdia para com aqueles que nos perseguem. Amor e misericórdia para aqueles que divergem de nós. Amor e misericórdia para aqueles que não fazem bem para nós. A Bíblia diz que quando nós tratamos o nosso inimigo de forma boa, nós ajuntamos brasas sobre a sua cabeça. Ontem estavam fazendo churrasco aqui, e eu vi lá o pessoal mexendo, de vez em quando eles apertavam porque uma brasa voava, e se caía na cabeça, ardia. A Bíblia diz que quando nós fazemos o bem para quem não merece, é como um monte de brasas na cabeça da pessoa, queimam, porque a pessoa fala: eu faço tanto mal, e ele me paga com tantas coisas boas, por que isto?
Mas é para isso que somos cristãos. Somos cristãos para dar testemunho, a começar da nossa casa. Vocês já perceberam que se uma visita vem em casa e de repente na mesa de refeição ela derruba um copo de suco, nós dizemos: não tem importância, a gente lava depois, fique tranquilo, não tem problema, não fique sem graça. Mas se é um filho nosso, uma filha nossa, o cônjuge nosso que derruba um copo de suco na mesa, como que é o nosso trato? Você não tem jeito mesmo, né? O dinheiro está sobrando, gastando suco. Depois é você que lava a toalha mesmo, sou eu, olha só, não tem misericórdia aqui mesmo, né? Vai, derruba tudo, pega lá na geladeira, joga tudo no chão. Às vezes nós queremos ser tão misericordiosos com quem está fora e nos esquecemos de sermos misericordiosos com quem está dentro. A gente trata melhor quem está fora do que quem convive conosco. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser cristãos desta forma, tratando bem, começando em casa, começando com a esposa, com o marido, até com a sogra, começando bem com aqueles que estão próximos de nós, porque não adianta sermos bons à distância. A Bíblia diz que nós devemos fazer missões no mundo inteiro, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas há pessoas que só conseguem fazer missões nos confins da terra, porque na sua Jerusalém, na sua Samaria, quem lhe conhece que lhe compre. Sabe que a prédica não está combinando com a prática. Sabe que o seu testemunho não é lá essas coisas. Portanto, meus irmãos, Jesus disse: o grão de trigo tem que morrer. E o Senhor nos chamou para nós morrermos por dentro, para as nossas próprias vontades, para os nossos próprios caprichos, para as nossas próprias opções, em prol de servirmos o nosso próximo, de sermos bons para aqueles que de nós dependem, e para mostrarmos o que Cristo faz no coração de uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Eu conheci um rapaz que gastava os seus finais de semana na região da Cracolândia, conversando com aquelas pessoas, e algumas delas chegavam a agredi-la. E alguém lhe disse: mas por que você faz isto? Ele disse: porque eu estive aqui também, eu fiz parte disto aqui, e alguém estendeu a mão para mim, e Jesus transformou meu coração. Então hoje eu venho dizer a alguém que se em cada 10, um ouvir, e neste que ouvir a vida de Deus surgir no seu coração, eu já estarei feliz. E alguém perguntou para ele: e se ninguém ouvir? Ele disse: eu cumprirei o meu compromisso. O Senhor Jesus não me mandou converter ninguém, Ele me mandou testemunhar para todos. A conversão não sou eu que faço, é o Espírito Santo. A minha responsabilidade é anunciar a palavra. Foi o que o próprio Jesus disse na própria parábola do semeador. Contou ele que o semeador saiu a semear. E se nós fôssemos fazer uma releitura desta parábola à luz das gestões modernas, nós diríamos assim: e o semeador estudou primeiro o ambiente, olhou para ver o que era estrada, o que era pedra, o que era espinheiro e o que era terra boa, pegou 25% da semente só, foi direto para a terra boa e semeou ali. Porque na nossa moderna maneira de administrar as coisas, nós não queremos ter prejuízo. Mas o semeador de Jesus não fez nada disto. Diz a Bíblia: o semeador saiu a semear e fartamente semeou. Por onde? Pela estrada, pelas pedras, pelos espinheiros, pela terra boa. Ele não poupou sementes e não poupou esforços. Ele jogou para todos.
E aquele terreno que fosse bom, a semente germinaria. Mas quem classifica qual é o terreno bom, não somos nós. Eu me lembro quando fui pastor da Igreja Batista Boas Novas, nós tínhamos uma casa velha, onde celebrávamos o culto, e ali havia um corredor cimentado, mas tinha um buraquinho desse tamanhico no cimento, e algum passarinho que não fez gestão de sementes, gestão de semeaduras, que não estudou em faculdades de semeação, resolveu semear uma sementinha de mamão ali naquele buraco. E a semente de mamão encontrou uma boa terra. E o que é que aconteceu naquele buraquinho minúsculo? Cresceu um pé de mamão formosa e deu mamões maravilhosos naquele buraquinho no meio do concreto. É deste tipo de semeadores que o Senhor Jesus precisa na sua seara, que semeiam a palavra, que anunciam a mensagem, que mostram Jesus. Eu me lembro num dos meus ministérios que um pai muito ruim, depois de 2 anos do seu filho ter sido batizado, veio à igreja com lágrimas nos olhos dizendo: pastor, eu quero também me converter, o senhor me converte? Eu disse: eu não te converto não, mas me explica o que está acontecendo. Eu cansei de bater no meu filho, eu cansei de surrá-lo porque ele vinha à casa de Deus, e quanto mais eu batia nele, melhor para mim ele era. Não respondia, era bondoso comigo, e ele foi me constrangendo, eu não aguento mais, pastor, se esse evangelho faz isso com meu filho, deve também transformar um homem como eu, faz favor de me converter. E eu preguei para ele recebeu Jesus, ele foi um homem segundo o coração de Deus, pregador do evangelho, porque ele viu no filho dele, alguém que era um grão de trigo que morreu, um grão de trigo que deu a vida, um grão de trigo que produziu. Você que me ouve hoje, é chamado por Deus para ser um grão de trigo. Morra também. Morra no seu coração. Não é o seu plano. Agora nós estamos próximos do fim do ano e todo mundo compra agenda nova. E vem aquelas listinhas bobas e dizendo 10 propósitos para o ano que vem. Não sei quem foi, acho que foi a irmã que falou que recebeu alguém. Disse assim: não vou comer carne, não vou fazer isto, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo. E aquela irmã disse: nossa, mas que propósitos bonitos. Aí a pessoa disse: alguém me encaminhou, não são meus. Então não era dela, ela apenas leu aquilo. Muita gente vai dizer: o ano que vem eu vou ler toda a Bíblia. A Karen não deve ter recebido muitos nomes de pessoas que leram a Bíblia inteira, mas muitas pessoas dizem assim: vou ler a Bíblia toda o ano que vem. O ano que vem serei um dizimista fiel. O ano que vem vou orar todos os dias. O ano que vem, e você vai durar com esses propósitos por 5 dias. Porque no dia 6 de janeiro você vai dizer: eu não aguento, deixa para o ano que vem. Porque você não morreu. Morrer significa: eu abro mão dos meus direitos pela vontade do Pai. Eu abro mão dos meus direitos para estar no centro da vontade de Deus. Você é um missionário onde mora. Você é um missionário onde trabalha. Você é um missionário no meio da sua rede social. As pessoas precisam ver Cristo em você. Se não virem Cristo em você, você não morreu. Portanto, hoje que vamos celebrar a ceia do Senhor, e quando Jesus estava angustiado, lembre-se, um dia Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, mesmo que elas sejam abundantes nos dias de hoje, mesmo que o nosso viver seja de sofrimento, mesmo que estejamos com muitas dificuldades, Deus é fiel e justo, e nunca nos abandonará. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Diz-nos o Salmo 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. A Bíblia diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Você não precisa conhecer o que vai acontecer no mês de fevereiro, no mês de abril, no mês de setembro. Não precisa ficar com medo e viver ansioso com todas as lutas que o Brasil atravessa e o mundo atravessa. Se você tiver Jesus, você terá paz, segurança e viverá cada dia como uma bênção diante de Deus. Cada dia uma dádiva, cada dia um presente, cada dia uma missão, cada dia uma vitória para a glória e para a honra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.